Afastamentos previdenciários nós temos alguns, né? Nós temos primeiro o auxílio-doença. O auxílio-doença é aquele bem comum. Por exemplo, você pegou uma pneumonia, ficou na chuva lá, ficou molhado por muito tempo, acabou pegando pneumonia e teve que se afastar do trabalho. Esse afastamento, se ele for superior a 15 dias, você pode então ingressar com um agendamento na perícia, um agendamento de perícia na Previdência Social, e esse agendamento então depois você passa por um médico perito e esse médico vai te avaliar se ele te afasta ou não te afasta do trabalho. Se ele entender que aquela doença que você está no momento, aquela condição te afeta, que você não conseguiria exercer suas atividades normais de trabalho, ele te afastará. Nesse caso da pneumonia, como não tem nada a ver com o trabalho, você fez em casa no final de semana, foi jogar bola na chuva, isso, aquilo. Então, é um auxílio-doença comum, é uma doença comum que você adquiriu e não tem relação nenhuma com o trabalho. O auxílio-doença acidentário, já ouviu falar dele? Auxílio-doença acidentário tem esse nome porque, na verdade, acontece principalmente quando a empresa ela tem alguma atividade que pode desenvolver uma doença no trabalho. Então, uma doença relacionada ao trabalho, como por exemplo bursite, tendinite, né? E várias outras doenças ali, de acordo com cada uma das atividades. Então, se a pessoa, por exemplo, digita demais no computador, pode ter essas questões que eu falei, da bursite, a tendinite e outras coisas. Então, ela tem vínculo com o trabalho. Então, foi o trabalho que fez com que afetasse a saúde do trabalhador. E aí, com isso, ele geraria um auxílio-doença acidentário. O auxílio-doença acidentário ele também é utilizado essa nomenclatura para casos de acidente do trabalho, acidentes ocorridos dentro da empresa. Mas nós chamamos também de acidente de trabalho. A Previdência trata como auxílio-doença acidentário, nós chamamos de acidentes de trabalho. No caso de auxílio-acidente, auxílio-acidente, pessoal, é um pouquinho diferente. Muita gente confunde auxílio-acidente com auxílio-doença acidentária. Auxílio-acidente é assim, digamos que você se afastou por algum motivo no trabalho. Então, você se afastou, tem vínculo com o trabalho e você acabou tendo uma perda motora, uma perda da capacidade do trabalho. Por exemplo, antes você era 100% e agora sua capacidade para desenvolver a mesma atividade, o médico perito, ele definiu que você está só 70% da sua capacidade e essa é uma condição definitiva. Por exemplo, você mexia com maquinário na indústria e aí você acabou perdendo, por exemplo, 3 dedos da mão. Antes você tinha 10, agora você perdeu 3. Então você, teoricamente, ele vai analisar lá e ele vai dizer que você, por exemplo, está só com 70% da sua força das mãos e você utilizava as mãos no trabalho. E aí então você vai receber para o resto da sua vida, ou caso você se aposente, ou caso você faleça, é que você perderia esse valor. Mas então, mesmo voltando ao trabalho, terminou o auxílio-doença acidentária, você volta ao trabalho e você começa a receber auxílio-acidente. Então, quanto que é o valor do auxílio-acidente, Alan? É 50% do seu salário de remuneração. Então, se o seu salário de remuneração, por exemplo, era R$ 1.500, você receberia R$ 750 ali de auxílio-acidente pela Previdência para o resto da vida, ou no caso até falecer ou se aposentar, tá? Que é quando cessaria então o nosso auxílio-acidente. Temos também a aposentadoria por invalidez, que é quando o acidente de trabalho ou a doença que você acabou pegando, vinculado ou não ao trabalho, ela é tão grave, mas tão grave que te tornou uma pessoa inválida para o trabalho. Tá? O trabalho que você desempenhava. E essa condição de invalidez, ela hoje é tida pela Previdência como não sendo algo definitivo. Tá? Ela é tida pela Previdência como sendo algo temporário. Por isso que quem está por afastamento por aposentadoria por invalidez, essa pessoa não pode ser desligada da empresa. Tá? Então, enquanto ela estiver nessa condição de aposentado por invalidez, ela não pode ser desligada. A empresa continua com ela lá afastada, não tem remuneração nenhuma, mas não tem como desligar a pessoa, porque hoje a Previdência entende que pode surgir em algum momento ou uma melhora de a criação, invenção de algum
novo medicamento, alguma nova cirurgia, mudança, inovação na medicina, né? E resolva de repente seu caso e você possa voltar às suas atividades. E aí você precisa do seu emprego garantido. Então, nesse caso, o seu contrato fica suspenso até que a condição mude, se é que um dia ela vai mudar. Tá bom?